Assim como a história de um indivíduo tem origem na trajetória dos seus antepassados, nossa igreja não pode ser compreendida apartada de seus pioneiros. E a nossa identidade terá de ser reconstituída através de acontecimentos que forjaram os nossos costumes, ideias e sonhos. Neste retorno, rumo às origens remotas, muitas das linhas que separam o saudosismo da incessante busca pelo novo vão sendo borradas pelo nevoeiro das décadas. Essa é a história que vamos contar, de um povo que ultrapassou os limites de sua época e disputou com os domínios do século passado, doando o tempo de suas vidas como sacrifício vivo por amor ao Evangelho de Cristo Jesus. Com o advento do pentecostalismo no Brasil, iniciado no ano de 1911, em Belém do Pará, por intermédio dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, deu-se início a uma rápida e expansiva propagação do Evangelho e da doutrina do batismo com o Espírito Santo, que culminou na fundação das Assembleias de Deus em todos os estados da nação. Em 1918, na região de Canavieiras, sul da Bahia, o casal José Clodoaldo e Joaquina Carvalho passaram a sofrer perseguições após aceitarem a Cristo Jesus como Salvador. Ao que consta nos registros históricos, como um auto de perguntas lavrado e assinado pelo escrivão de polícia da delegacia de Canavieiras, os irmãos José Clodoaldo e Joaquina Carvalho foram amarrados em árvores enquanto indivíduos armados ameaçavam suas vidas com o objetivo de acabar com a comunidade evangélica daquela localidade. Tal episódio, atrelado à continuidade das perseguições aos cristãos daquela região, fez com que o casal tomasse a decisão de mudar-se para o estado do Pará. Chegando ao Pará, o casal aceitou a mensagem pentecostal que estava sendo pregada pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren. E encorajados por esta chama, José e Joaquina retornaram à Bahia em 1919, fundando naquela comunidade em que outrora os perseguia, o primeiro ponto de pregações das Assembleias de Deus na Bahia. Desta maneira, começava a história da nossa igreja que, assim como ocorria no restante do Brasil, rapidamente se alastrou por todas as regiões, comunidades e cidades do estado da Bahia. Contudo, até a década de 1930, a cidade de Feira de Santana ainda não registrava a presença do protestantismo, nem tampouco a propagação da chama pentecostal. A chegada do Evangelho em terras feirenses pode ser remontada ao ano de 1936, com as pregações do irmão José Carlos Guimarães, um negociante de animais do interior de Valente, Bahia, que se dirigia à Feira de Santana com o intuito de vender estes animais e, por consequência, aproveitava para exercer o trabalho de evangelização. Carlos Guimarães, irmão Zezinho, como chamava, veio à Feira de Santana montado a cavalo. Ele fez um voto a Deus como crente, disse: se meu pai vender os animais, seria uma prova de que Deus queria que ele evangelizasse Feira de Santana.
Deus mandou o comprador, na condição de tropeiro, vender os animais, e ele veio para a feira evangelizar. O irmão José Carlos encontrou uma mulher no mercado municipal, em completo desespero por acreditar em um boato de que o mundo acabaria em 3 dias. Aproveitando esta oportunidade, o irmão José Guimarães evangelizou e ganhou para Jesus aquela que seria a primeira alma a se converter em solo feirense. A irmã Maria Júlia dos Santos, que na oportunidade estava acompanhada por sua filha, Arlinda Barbosa. Regressando ao seu lar, a partir desse momento, o irmão José Carlos, junto com a sua família, tomam a decisão de deixar tudo para trás e mudam-se para evangelizar Feira de Santana. No ano seguinte, em janeiro de 1937, o irmão José Guimarães dirigiu um culto público na Praça dos Remédios. Naquele tempo, segundo o próprio irmão Guimarães, não havia nenhuma denominação evangélica na cidade. Assim sendo, estava lançada a semente do evangelho em Feira de Santana. A irmã Maria Júlia, ao aceitar Jesus, conversou com o irmão Zezinho, que é o senhor José Carlos Guimarães, alegando para ele, dizendo que tinha uma casa na Rua do Fogo, hoje Quintino Bocaiúva, número 47, cedendo a casa para que ele pudesse pregar o evangelho naquele local. Ali foi aberto o trabalho do Senhor, pão de pregação à base de candeeiro. A perseguição do evangelho no início foi muito pesada. Quando alguém descobria que as pessoas liam o folheto e ouvia a palavra e aceitava, as pessoas iam à noite, entravam nas casas, tomavam a Bíblia. No meio da Feira Livre, quando ele panfletava com literatura, tomavam Bíblia e escondia para que as pessoas não lessem a Bíblia. E também ele foi um dos pedreiros, na condição de pedreiro, construiu o Capuchinho hoje, aquela muralha, e que lá foi perseguido e até a ameaça de morte naquela época. Na época, por ainda não ser consagrado ao pastorado, o irmão José Guimarães cedeu a direção da recém-fundada igreja para o pastor José Moreira, sendo este o primeiro pastor das Assembleias de Deus em Feira de Santana. Os primeiros novos convertidos foram batizados no Rio Paraguaçu, na cidade de Cachoeira, pelo pastor José Moreira, e os primeiros batizados com o Espírito Santo foram os irmãos Maria Júlia dos Santos e Praxedes Zacarias. Nos anos subsequentes, a igreja continuou seu crescimento através das gestões de pastores como pastor Marcelino Araújo, 1940 a 1942. Pastor João Teles dos Santos, 1943 a 1945.
Pastor Jorge Monteiro, 1945 a 1948, e Pastor Manuel Joaquim, 1948 a 1956, este último destacando-se pelo início do assistencialismo desta igreja. Pastor Manuel Joaquim, eu era bem criança quando nós começamos a frequentar e eu achava uma maravilha o pastor Manuel Joaquim da Silva. Muito cuidadoso, muito direito, muito preocupado com a obra. E ele fazia um trabalho com o coração e com a razão. A irmã Anália Nascimento, estando em sua residência, mais precisamente debaixo de uma limeira, pensava nos difíceis e muitos problemas humanamente sem solução. Foi quando ouviu uma voz em claro e bom tom que dizia: Anália. Anália. Chame Joaninha Pinto, Isabel Marta, Justina Trancolina e vão orar. Através de um direcionamento divino, por intermédio de 4 servas do Senhor, o círculo de oração foi iniciado em Feira de Santana, aos 14 dias do mês de maio de 1949. Imediatamente, ao serem informadas daquela convocação do céu, as abnegadas irmãs reuniram-se para orar, inicialmente, das 7 às 11 horas das manhãs de quinta-feira. Acredita-se que Irmã Anália ainda não tinha conhecimento da história do ciclo de oração em Recife, que foi lá onde nasceu. A partir daí, desse encontro com as irmãs que o Senhor mandou ela chamar, pelo pastor Manuel Joaquim, falou da história do ciclo de oração em Recife e aproveitou desse momento e criou a diretoria do ciclo de oração. Estava oficializado o ciclo de oração em Feira de Santana, ADEFES. A irmã Anália Nascimento, nesta mesma época, doou um terreno de sua propriedade, próximo às imediações do terminal rodoviário, a Rua Vasco Filho, número 114, onde tão logo foi iniciada a construção do templo sede da igreja. Quando 4 crianças ficaram órfãs e necessitaram de abrigo, o pastor Manuel Joaquim acolheu as mesmas, sob os cuidados da irmã Guida, da Suécia, e em seguida da irmã Adalgisa Borges, em um casarão localizado na Praça da República. Então, reuniu as 4 crianças e depois dali foi funcionando e foi desenvolvendo e chegou à inauguração. E na inauguração já tinha mais crianças, né? Mais tarde, denominou a instituição como Orfanato Evangélico da Assembleia de Deus, que desde o ano de 1952 passou a ser reconhecido como entidade de utilidade pública estadual. A partir do ano de 1957, o pastor Severino Soares assumiu a direção da igreja em sua primeira gestão até o ano de 1959, quando o pastor Aristóteles Bispo foi empossado no campo desta cidade, concluindo e inaugurando o primeiro templo sede, no dia 30 de outubro de 1960. O pastor Aristóteles, quando ele veio para aqui, tomou posse aqui, ele continuou a construção do templo. Quando terminou, foi ele que inaugurou também, que foi uma bênção muito grande. Já no ano de 1961, o pastor José Rodrigues Sobrinho passou a presidir a igreja, pastoreando o rebanho do Senhor até o ano de 1966, quando o pastor Luiz Santana Santos assumiu a presidência até o ano de 1974. Com o final do pastorado do pastor Luiz Santana nesta cidade, o pastor Severino Soares foi empossado novamente,
dando início, no ano de 1974, à sua segunda gestão na presidência desta igreja. Sob esta segunda gestão do pastor Severino, no ano de 1980 foi fundado o Centro de Recuperação Desafio Jovem. Essa obra é uma obra meritória, mas que não conta com a ajuda do governo federal, do governo estadual, nem também do governo municipal. Eu apenas destinei da minha verba pessoal uma pequena ajuda para o Desafio Jovem, porque todos os anos eu destino essa verba aqui para o Desafio Jovem, que é uma obra que está no meu coração. Nós conseguimos, numa hora difícil, fundar este centro de recuperação. Já no ano de 1988, a Assembleia de Deus em Feira de Santana alcançou a marca de 10.000 membros batizados, chegando ao seu jubileu de ouro, 50 anos de fundação, com grandes celebrações no estádio Alberto Oliveira, Joia da Princesa. As celebrações do Jubileu de Ouro da Igreja contaram com as participações de cantores como Luiz de Carvalho, Armando Filho, do pregador Napoleão Falcão, contando com a presença de figuras importantes como as do fundador, o agora já consagrado pastor José Carlos Guimarães. E agora, com muito prazer, queremos apresentar para o público evangélico o pioneiro da obra pentecostal de Feira de Santana, pastor José Carlos Guimarães. Motivo de grande alegria em achar aqui, neste dia, quando está sendo iniciado a grande festa do Jubileu de Ouro. E da irmã Maria Júlia dos Santos, a primeira crente desta igreja. Me alegro no Senhor, porque essa obra de Jesus não é minha, mas é do Senhor. Cada dia com mais alegria, quanto mais tempo, mais alegria. O ano de 1989 marcou o fim da segunda gestão do pastor Severino e a sua consequente jubilação, passando a presidência da igreja para o seu filho, o pastor Eliel do Amaral Soares. Este realizou o lançamento simbólico da pedra fundamental do novo templo e presidiu esta igreja até o ano de 1990, quando antecedeu a posse do pastor Firmino Herculano. Já no ano de 1993, o pastor Volmar Alcântara passou a pastorear o campo de Feira, até o ano de 1996, quando o pastor Carlos Alberto Tolentino tomou posse, sendo o presidente desta igreja até o ano 2000, quando foi substituído pelo atual presidente, o pastor Joézer Cruz Santana. Com a chegada do pastor Joézer, um grande desafio tornou-se prioridade: a conclusão e inauguração do atual templo-sede, que já era conhecido por populares como o templo que nunca terminava. Final do século XX, início do século XXI, com um grande desafio, que era terminar o templo central da Assembleia de Deus aqui em Feira de Santana. Foi muito bom, porque Deus esteve conosco em todo o tempo. As dificuldades foram grandes, os problemas eram gigantescos, mas Deus nos deu vitória. E em 2003, nós concluímos e inauguramos... E da irmã Maria Júlia dos Santos, a primeira crente desta igreja. Claro, com a força da união de todos os irmãos aqui em Feira de Santana. É verdade que o evangelho nunca foi encarado como boa coisa para quem não é crente. E a igreja, depois de inaugurada aqui em Feira de Santana, passou a sofrer retaliações dos nossos vizinhos. Vinham até fazer
confusão dentro do culto. Isso foi terrível. Deram queixa ao ministério, que aí ameaçou a igreja com multas terríveis e, finalmente, tivemos que fazer uma reforma para colocar o sistema acústico. E, graças a Deus, nossos vizinhos passaram a ser nossos amigos. E no ano de 2007 nós concluímos essa obra e ali ficou uma maravilha, ficou muito bom, o som não passava de jeito nenhum e ainda pintamos um céu maravilhoso no teto e com o tempo ele teve que ser removido. Em 2011, ano em que marcava a celebração nacional pelo centenário das Assembleias de Deus no Brasil, a igreja retornou ao estádio Joia da Princesa. Ao caminhar aqui nesse templo, eu fico me recordando dos dias de Davi, quando pretendia edificar uma casa ao Senhor. E aqui nós já estamos com a casa edificada, mas precisando de uma reforma, de uma adaptação, de uma coisa melhor para servir ao Senhor. E o meu sonho é poder realizá-lo. A partir do ano de 2021, a igreja iniciou uma ampla reforma estrutural do atual templo-sede para evitar um possível colapso do teto e, com a graça de Deus, união de todos os membros desta igreja e o empenho de tantos voluntários e funcionários, retornaram ao templo, em 2024, todos os crentes das Assembleias de Deus em Feira de Santana.